O céu estava nublado naquela manhã. As nuvens carregadas pareciam prever que algo ruim estava prestes a acontecer. Na beira de uma estrada isolada, um carro preto desacelerou. O barulho dos pneus cortando o cascalho seco foi o único som que quebrou o silêncio. Do banco de trás, um pequeno cão de pelagem caramelo, olhar doce e orelhas sempre alertas, movia-se inquieto. Ele balançava o rabo, sem saber o que estava por vir. A porta se abriu e o mundo dele mudou para sempre. Sem entender. Ele desceu do carro, acreditando que era mais um passeio, mais um dia divertido. O homem que o acompanhava olhou ao redor rapidamente e, sem sequer se abaixar para um último carinho, entrou de volta no carro e partiu. O cão correu atrás, latindo, como quem diz esqueceu de mim, mas o carro já era só uma nuvem de poeira no horizonte. Ele parou, respirou fundo e voltou para o lugar onde o carro havia parado. Sentou-se, esperou. Na cabeça daquele cãozinho, seu dono logo voltaria. Talvez tivesse ido buscar alguma coisa. Talvez fosse só um jogo novo. Ele não tinha ideia do que era o abandono. A única coisa que conhecia era a lealdade. E por isso, ele ficou. Os carros passavam apressados. Ninguém notava aquele pequeno ser sentado à margem da estrada, olhos fixos na direção de onde o carro tinha sumido. A fome começou a apertar. A sede também. Mas ele não se movia. Sei se dali como o dono iria encontrá-lo. E assim se passaram as primeiras horas. Depois os primeiros dias. A estrada virou sua casa, e a esperança sua única companhia. Os dias passaram devagar. O sol queimava o asfalto durante o dia, e as noites traziam um frio cortante que fazia o chão tremer sob as patas do cãozinho. Aquele trecho da estrada era deserto, quase sem acostamento, e mesmo assim, ele permanecia ali, como uma sentinela fiel. Seus olhos cansados continuavam fixos na direção de onde o carro havia desaparecido. A cada farol distante, ele se erguia na esperança de rever aquele que o deixara para trás. Mas nenhum dos carros parava. Nenhum rosto era familiar. A fome se tornara uma sombra constante. Ele revirava embalagens vazias que o vento trazia, procurava por qualquer migalha deixada por caminhoneiros distraídos. Às vezes recebia restos jogados pela janela. Às vezes nada, mas mesmo fraco, mesmo com as costelas já visíveis sob a pele, ele continuava lá, esperando. Algumas pessoas chegaram a vê-lo. Um homem num caminhão vermelho parou um dia, abriu a porta, tentou chamá-lo com um pedaço de pão, mas o cãozinho não se aproximou, estava com medo. E, acima de tudo, não queria perder o lugar onde o carro o havia deixado. Sei se Dolly, como seu dono o encontraria, choveu por dias, a terra virou lama. E o pequeno abrigo improvisado entre dois arbustos mal servia de proteção. Mesmo assim, ele se encolhia ali durante as tempestades, tremendo, mas sem desistir. O abandono não lhe tirou a esperança. Pelo contrário, só fez aumentar o desejo de reencontro. As semanas se transformaram em meses, e ele continuava esperando. O tempo já havia deixado marcas profundas no corpo e na alma daquele cãozinho. Seu pelo caramelo, antes brilhante, agora estava opaco, embolado, cheio de poeira. Os olhos, embora cansados, ainda guardavam um brilho tímido. Era a esperança que insistia em sobreviver mesmo quando tudo parecia contrário. Foi em uma manhã de céu claro, depois de semanas de chuva, que algo diferente aconteceu. Um carro branco, pequeno e barulhento, parou no acostamento. De dentro dele saiu uma mulher, jovem, de expressão serena e olhos preocupados. Ela se aproximou devagar, com uma garrafinha de água na mão e um pedaço de frango embrulhado em papel. Ei, amigão. Você está sozinho aqui? O cão não se moveu. Apenas levantou levemente a cabeça, curioso, mas ainda desconfiado. Ela se agachou, mantendo distância, e deixou o alimento no chão. Em silêncio observou de longe. Depois de alguns minutos, ele se arrastou até a comida, olhou para ela mais uma vez e lentamente começou a comer. Era o primeiro alimento decente em dias, talvez semanas. A mulher voltou no dia seguinte, in ou out, sempre com algo para oferecer, mas sem tentar forçá-lo a nada. Com o tempo, o cão começou a balançar o rabo quando ainda não se deixava tocar, mas já não fugia. Havia algo nela que parecia diferente. Ela não queria levá-lo embora, à força. Apenas queria ajudá-lo. E ele percebia isso. Certa tarde ela sentou-se próxima com paciência e começou a falar sobre sua vida, como se ele pudesse entender. Contou que sempre passava por ali a caminho do trabalho e que por semanas observava aquele cão no mesmo lugar. Disse que não conseguia mais ignorar, que algo nela pedia para fazer mais. E naquele dia, pela primeira vez desde o abandono, ele deu um passo tímido em direção a ela. Naquela tarde, quando o cãozinho finalmente deu um passo na direção dela, algo mudou para sempre. A mulher sorriu com os olhos marejados e estendeu a mão devagar, sem pressa, deixando que ele decidisse se queria chegar mais perto.
E ele chegou. Não muito, mas o suficiente para farejar sua mão, abaixar as orelhas e sentar. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Ele estava tentando confiar de novo. Você é forte, sabia? Ela disse, com a voz baixa, como quem conversa. Com um velho amigo. Acho que vou te chamar de fiel, porque é isso que você é. Naquele dia, ela não tentou levá-lo. Apenas ficou por ali sentada no chão, observando o movimento da estrada e permitindo que o silêncio criasse uma ponte entre os dois. Fiel, o nome que ela deu ao cão, pareceu cair como uma luva. Ele havia permanecido naquele lugar por meses, à espera de alguém que provavelmente jamais voltaria. Fiel não apenas ao dono que o abandonou, mas à esperança que ainda ardia dentro dele. Nos dias seguintes, o laço entre os dois foi crescendo. Fiel já corria até o carro dela quando o via se aproximar, com o rabinho abanando e um brilho novo nos olhos. Ainda era arisco a carinhos, mas aceitava comida, água e cada vez mais a presença da mulher. Foi só na terceira semana que ela tomou coragem e trouxe uma coleira. Ajoelhou-se ao lado dele e mostrou, como se pedisse permissão. Phil deu 2 passos para trás. O instinto de sobrevivência ainda falava alto, mas ela esperou, paciente, com a coleira nas mãos e os olhos fixos nos dele. Após longos minutos, Fiel se aproximou e, pela primeira vez, deixou que ela o tocasse. Foi ali que a transformação começou de verdade, com a coleira no pescoço e o coração disparado. Fiel entrou no carro com as patas tremendo. Não por medo da mulher, mas porque os traumas ainda ecoavam em sua mente. Para ele, entrar em um carro era reviver o pior momento da sua vida. Mas ao olhar para ela no banco do motorista, sentiu algo diferente. Era como se, desta vez, o destino estivesse em boas mãos. A estrada que por tanto tempo foi seu abrigo, agora ficava para trás. Pela primeira vez em meses, ele se afastava daquele ponto exato onde fora deixado. E mesmo com o medo no peito, algo dentro dele dizia que era hora de seguir em frente. Ao chegar à casa dela, Fiel se encolheu no canto da varanda, ainda desconfiado. Mas aos poucos, foi entendendo que ali era seguro. A mulher preparou um espaço só dele, um cobertor macio, uma vasilha de comida sempre cheia, e uma tigela com água limpa, tudo tão simples. Mas para Phil era como um palácio. As noites passaram a ser mais tranquilas. Ele dormia encostado na porta como se ainda não acreditasse que poderia entrar. Mas ela deixava a porta aberta. E aos poucos ele foi ganhando espaço dentro da casa menos e dentro do coração dela. No terceiro dia, ela acordou com ele deitado ao lado da cama, respirando devagar, como se finalmente conseguisse descansar de verdade. Era como se dissesse, eu confio em você. A confiança cresceu, os passeios de coleira pelo bairro se tornaram parte da rotina. Ele já aceitava carinho, lambia as mãos dela e até se encolhia ao lado do sofá quando ela assistia TV. Era difícil imaginar que aquele era o mesmo cão que, meses atrás, vivia sujo e sozinho à beira da estrada. Fiel estava mudando. Isso. Nova dona também. Porque sem perceber ela descobria que precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Com o tempo, Fiel começou a mostrar quem realmente era. Um cão carinhoso, inteligente e surpreendentemente sensível. Ele aprendia rápido, parecia entender cada palavra dita por sua nova dona e Meis Quissou respondia com gestos pequenos, mas cheios de significado. Um olhar demorado, um berroubo abonando. Devagar, uma lambida discreta no momento certo. Era a forma dele dizer obrigado. Mas mesmo com todo o avanço, os traumas ainda estavam lá. Bastava ouvir o som de um carro acelerando mais forte, ou alguém gritar na rua que o Phil se encorria. Às vezes chorava baixinho durante a noite, como se revivesse o abandono. Sua dona acordava, descia da cama e se sentava ao lado dele, passando a mão com calma, até que o coração dele desacelerasse. Ela entendia. Algumas feridas não cicatrizam por completo, mas o amor podia tornar a dor mais leve. E ela estava disposta a oferecer todo o amor do mundo. Um dia, enquanto passeavam pelo parque, uma criança correu em direção a Fiel com os braços abertos. Ele se assustou, mas não fugiu. Ficou parado olhando nos olhos da menina. E ela o abraçou com força. Ele simplesmente encostou a cabeça no ombro dela. Sua dona observou a distância, emocionada. Era mais do que um gesto. Era o sinal de que ele estava pronto para voltar a confiar não só nela, mas no mundo. A história de Fiel passou a ser contada por todos do bairro. Alguns lembravam de ter visto o cão na estrada, outros o conheciam apenas como o cachorro que sobreviveu ao abandono. Mas todos viam agora um animal diferente, firme, sereno, com um brilho novo no olhar. Fiel não era mais só um sobrevivente. Ele era símbolo de algo maior, resiliência, esperança e a prova viva de que o amor pode reescrever qualquer destino.
Meses haviam se passado desde aquele dia na estrada. Fiel agora caminhava ao lado da mulher que o salvou como se sempre tivesse pertencido a ela. As marcas do abandono ainda existiam, mas estavam cobertas por algo mais forte. O carinho de uma nova família, os momentos de paz, os cheiros bons da comida fresca e o som da voz dela chamando seu nome com alegria. Ele nunca mais viu o carro preto. Nunca mais viu o homem que o deixou para trás. Mas, com o tempo, Fiel pareceu entender uma verdade silenciosa. O reencontro, que ele tanto esperava, talvez nunca fosse acontecer. E tudo bem, porque ele encontrou algo ainda mais importante, menos alguém que o escolheu não por obrigação, mas por um lar. Não de passagem, mas definitivo. Hoje Fiel dorme tranquilamente no sofá, ocupa espaços como se sempre fossem seus. Ele ainda gosta de sentar à beira da janela e observar o movimento da rua. Ainda se assusta de vez em quando. Ainda tem seus dias mais silenciosos. Mas é notável o quanto ele é feliz. A mulher que o encontrou nunca o forçou a esquecer. Ao contrário, sempre respeitou o tempo dele. E talvez por isso ele tenha conseguido se curar. Eles dois se salvaram, cada um à sua maneira. Porque no fundo ela também se sentia um pouco perdida naquele período da vida. Fiel trouxe sentido. E ela ofereceu abrigo. Essa é a história de um cachorro que foi abandonado na estrada, mas nunca desistiu. Ele esperou mesmo sem entender, e foi justamente por essa fé silenciosa que algo extraordinário aconteceu. Ele não reencontrou quem o perdeu. Ele foi encontrado por quem o merecia. Se você ficou até aqui e se emocionou com a história do Fiel, escreva nos comentários. Ainda há esperança. Assim a gente vai saber que você é como ele, menos alguém que acredita no poder do amor, mesmo depois da dor.